Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais, às 10 horas do dia 2 de agosto de 2017, na condição de presidente da Comissão Especial para tratar da promoção do desenvolvimento e do aprimoramento das políticas de defesa, proteção e direito dos animais, e contando com a presença dos senhores deputados Ana Paula Rechuan, Jânio Mendes e com a chegada em breve do deputado Paulo Ramos e Marta Rocha, dou por aberto os trabalhos da primeira audiência pública da comissão com o objetivo de discutir as principais políticas em vigor e os projetos em tramitação voltados para a proteção dos animais, o Fundo Estadual de Proteção Animal e o Código Estadual de Proteção Animal. Nós temos aqui alguns projetos de lei que estão tramitando na casa e, como nós fizemos uma primeira reunião, o objetivo da comissão, um dos principais objetivos nossos aqui na comissão é rever a legislação de proteção e defesa dos animais em vigor hoje no Estado do Rio de Janeiro, aproveitar uma série de iniciativas legislativas que já estão em tramitação dentro dessa casa para que, com a participação da sociedade, todos aqueles que militam nessa causa, possamos ajudar e colaborar no aprimoramento desses projetos e também politicamente, obviamente, para que os mesmos possam ser aprovados o mais rápido possível. E também, como ponto de partida dos nossos trabalhos, nós havíamos definido o objetivo de nós avaliarmos e analisarmos o atual Estatuto de Proteção e Defesa dos Animais em vigor no Estado do Rio de Janeiro, uma legislação que já tem algum tempo, e o Fundo de Proteção e Defesa dos Animais. Então, para a gente fazer um rápido preâmbulo e passarmos a palavra a cada um dos senhores e depois os nossos parlamentares também se manifestarem, eu queria dar um aviso. Ontem, no plenário, durante o plenário, foi convocada uma reunião do Colégio de Líderes, que não estava previsto, para hoje, às 11 horas da manhã. Reunião essa que vai discutir as 75 emendas que foram apresentadas a uma mensagem do Poder Executivo, que terá que ser votada hoje, que diz respeito aos incentivos fiscais do Estado e uma exigência do Plano de Recuperação Fiscal. Por que a emergência de ser votado hoje? Dou esse esclarecimento aos senhores. Porque hoje será sancionado pelo presidente da República uma lei federal aprovada no Senado Federal que diz respeito aos incentivos fiscais. E para que nós possamos estar alinhados com essa nova legislação federal e não prejudicarmos os incentivos fiscais já concedidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nós precisamos atualizar a nossa legislação com base na legislação federal, que será sancionada agora, e também com base na adesão do Rio de Janeiro ao Plano de Recuperação Fiscal. Então, é uma votação que não estava prevista a primeira discussão ontem, e isso iria com tempo para os deputados amadurecerem, mas foi marcada a reunião do Colégio de Líderes às 11 e a votação hoje mesmo desse projeto de lei com avaliação das emendas que vão ou não ser aprovadas. Por isso, todos nós aqui presentes temos emendas apresentadas e teremos que estar presente na reunião do Colégio de Líderes, por isso que nós vamos tentar fazer dessa reunião a mais objetiva possível, e o objetivo dela é extrair de vocês algumas orientações para a apreciação dessas questões. Eu queria dar alguns esclarecimentos preliminares para que nós possamos ouvir aqueles que nos acompanham. Primeira questão do Fundo Estadual de Proteção Animal. O Fundo Estadual de Proteção Animal foi instituído pela Lei 3.351, de 5 de janeiro de 2000, sancionada nessa data pelo governador Antony Garotinho. Essa legislação é de autoria do deputado Paulo Melo e é uma legislação bastante simples e que, de maneira bastante objetiva, autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Proteção de Defesa do Animal. Eu vou ler aqui o artigo 1º, que dá uma ideia do que é essa lei. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir o Fundo Estadual de Proteção Animal, o FEPA, destinado a complementar os recursos financeiros indispensáveis para aparelhar, modernizar, desenvolver ou ampliar as atividades relacionadas aos fins específicos de defesa do animal pelos órgãos públicos e privados, bem como indenizar proprietários de animais, bens móveis e imóveis que tenham que ser
sacrificados por determinação oficial objetivando o controle de surtos de doenças. E ele vincula esse fundo à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior, que era a nomenclatura que existia à época. Essa secretaria não existe mais, ela foi incorporada a outras secretarias. Então, temos a representação aqui do Poder Executivo. A notícia que nós temos é que esse fundo hoje ele não está operacional, implementado, não tem recursos e não está sendo utilizado para nada. Então, um dos objetivos aqui é ouvir um pouco o Poder Executivo de quanto anda essa questão do fundo, para que, de fato, a gente possa transformar esse fundo em realidade e, de fato, possamos ter recursos para utilizar, enfim, nos meios a que ele se propõe. A deputada Daniele Guerreiro apresentou um projeto de lei no ano de 2015, com o objetivo de criar o Fundo de Proteção de Defesa dos Animais. Esse projeto de lei não foi aprovado aqui pela existência dessa lei anterior. Porém, tem uma série de dados que foram colocados no documento da Daniele que atualiza e especifica melhor o funcionamento do fundo, que eu acho que poderia merecer um aprimoramento da lei original do ano 2000. Então, esse tema nós temos do fundo, primeiro entender pelo Poder Executivo o que foi feito até agora, se não foi feito e por que não foi feito, e depois discutir, enfim, como é que nós vamos melhorar e efetivamente implantar esse fundo que é tão importante. Com relação ao Estatuto de Defesa dos Animais do Estado, nós temos um estatuto em vigor, que foi instituído pela Lei 30.900, de 19 de julho de 2002, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que vigora até hoje. E temos aqui na Casa tramitando um projeto de lei do deputado Bruno Dauari, que institui o Código de Defesa dos Animais, ou seja, é uma lei que vem em cima dessa, que não foi aprovada também e que pode também basear os nossos trabalhos na atualização do Código. O Código de 2002, os senhores que conhecem a legislação, é um código extremamente superficial, que não desce nos detalhes e totalmente desatualizado às necessidades dos dias atuais. Nós temos em estados brasileiros códigos bem mais evoluídos. Eu conversei com o deputado federal Ricardo Trípoli, que foi deputado estadual de São Paulo, que foi responsável pela aprovação do Código do Estado de São Paulo, que ele me forneceu todo o material, que já está realmente vários passos na nossa frente, e ele se colocou à disposição para nos auxiliar a reforma e a atualização do Código no Estado do Rio de Janeiro. Então, como nós estamos iniciando o trabalho das nossas comissões, o objetivo aqui hoje é ouvir dos senhores e, por favor, essa reunião ela não se encerra às 11 horas da manhã, porque nós continuaremos em contato com todos os senhores para recebermos sugestões, ideias e propostas, de modo que a gente possa trabalhar nesses dois objetivos: a implantação efetiva do fundo, um fundo efetivo que tenha recursos e que possa atuar na reforma do nosso Código, que é a nossa lei balizar principal. E nós temos aqui também, o deputado Jânio Mendes está aqui por conta disso, uma série de outras iniciativas do deputado Carlos Mink, deputado Jânio Mendes e alguns outros deputados, ligadas à área de proteção e defesa dos animais, que nós gostaríamos também, convidamos os deputados, para que pudessem, de uma certa maneira, explanar as suas ideias e nós, a partir daqui, colaborarmos com esses deputados para que a gente possa ter essas legislações aprovadas e, obviamente, ouvir um pouco as ideias de cada um de vocês. Como o deputado Jânio Mendes tem uma reunião antes da reunião do Colégio de Líderes, deputado Jânio Mendes, eu vou propor aqui o seguinte encaminhamento. Nós vamos abrir a palavra para aqueles que quiserem falar, mas se você quiser, Jânio, entrar no seu assunto antes, para que você possa ser liberado, talvez seja mais conveniente, para que a gente possa
respeitar o seu horário e, desde já, agradecer a sua presença aqui nos prestigiando na nossa comissão. Em seguida, o deputado Jânio Mendes, por favor, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, é só se inscrever com o nosso secretário da comissão e nós vamos fazer aqui uma ordem e vamos garantir a palavra do doutor Paulo Henrique de Moraes, que representa o governo do Estado, que certamente vai poder ser esclarecedor. Então, depois do Jânio Mendes, eu passo para o Paulo Henrique e abro aqueles que compõem a nossa audiência hoje. Por favor, com a palavra o deputado Jânio Mendes. Deputado Carlos Osório, bom dia. Deputada Ana Paula Rechuan, agradecer aí o convite a partir da convocação para essa reunião. Eu tenho um compromisso antes do Colégio de Líderes, vou ter que me ausentar, mas minha secretária Laís está aqui e acompanhará a reunião. Eu apenas queria contribuir com o debate, lendo aí a pauta. Está em tramitação aqui na Casa 3 projetos de minha autoria que versam o assunto e eu trouxe aqui para contribuir para o debate e que nesse debate eles também possam ser aprimorados, receber aí a contribuição. E apenas farei aqui o registro dos mesmos. O 2833 de 2017, que cria o Cadastro Estadual de Comércio e Registro Animal, dispõe sobre a reprodução, criação e venda de animais domésticos no Estado do Rio de Janeiro. O projeto 2834 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Estadual a proceder à outorga para permissão de uso de bem público imóvel dominical com instituição social sem fins lucrativos para fins de abrigo a cães e gatos abandonados no interior do Estado. Nas cidades do interior, a gente que vem do interior, nós temos muitas escolas abandonadas, aquelas antigas escolas do Estado que estão abandonadas, e temos, com essa conscientização, essa militância, muitas instituições de proteção aos animais, em busca de abrigo, em busca de um espaço para poder ter as suas atividades. E o terceiro, que é o 2835 de 2007, que trata da regulamentação da habitação de animais domésticos nas unidades residenciais e apartamentos de condomínios aqui no nosso Estado. Então, esses 3 projetos estão aí à disposição para receberem críticas, sugestões. A gente tem a nossa ansiedade, enquanto autor, de querer ver aprovado, mas é oportuno que o debate aprimore as ideias, porque nós não somos donos da verdade. Então, essa contribuição. Vou deixar a minha secretária Laís aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, deputado Jânio Mendes. É muito importante a sua presença e a presença do deputado Jânio Mendes traz um tema que nós tratamos na nossa reunião inicial, que são peculiaridades, inclusive oportunidades que nós temos em municípios do interior que têm realidades muitas vezes diferentes da região metropolitana. Como nós estamos legislando para o Estado do Rio de Janeiro inteiro, acho que participações e colaborações com a sua, Jânio, são muito importantes e eu tenho certeza que elas poderão ser aprimoradas e todos nós trabalharmos para que sejam aprovadas o mais rápido possível. Obrigado, deputado Jânio Mendes, e voltamos a nos falar sobre o assunto. Muito bem. Dando seguimento à nossa reunião, eu queria passar a palavra para o doutor Paulo Henrique, que representa aqui o governo do Estado do Rio de Janeiro, superintendente de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, Paulo. E eu queria, antes de você fazer a sua explanação, lhe colocar alguns questionamentos que eu acho que são dúvidas comuns e depois, obviamente, aqueles nas suas colocações, se tiverem mais dúvidas, podem colocar as dúvidas para o doutor Paulo Henrique, que o doutor Paulo Henrique responderá elas aqui. Se não houver tempo, depois encaminhará as respostas a cada um de vocês. Então, eu acho que é muito importante registrar a presença do representante do Poder Executivo Estadual, que, enfim, dá mais consequência à nossa reunião. Eu queria começar passando a palavra para você, Paulo, solicitando esclarecimento com relação a 2 temas, principalmente com relação ao fundo. O fundo foi criado, enfim, há mais de praticamente 15 anos atrás. Esse fundo foi vinculado por lei à Secretaria de Agricultura e eu queria ver se o senhor poderia fazer um histórico da formação desse fundo, o que aconteceu e como efetivamente nós estamos hoje com relação à implementação dos fundos e a sua visão
para que ele possa se tornar mais efetivo. E além, enfim, qualquer outro assunto que você julgue pertinente para a nossa reunião, e depois, obviamente, cada um dos presentes vai fazer a sua participação. Por favor, doutor Paulo Henrique. Perfeito. Eu estou com som aqui, acho que dá para ouvir, né? Bom dia, deputado Carlos Osório, bom dia, deputada Ana Paula, né, todos os representantes aqui das entidades interessadas no assunto, né, envolvidas no assunto. Eu, como representante hoje, né, do Poder Executivo e da Superintendência de Defesa Agropecuária do Estado, eu queria fazer algumas observações aqui em relação à legislação, que também não tenho tantas informações quanto gostaria de ter a respeito dela, mas o que é fato é que, em 1999, foi criada a Lei Estadual de Defesa Agropecuária, né? Instituiu a defesa agropecuária, e ela foi regulamentada por decretos da área de defesa sanitária animal, defesa sanitária vegetal e inspeção de produtos. Na minha visão, em 2000, quando se criou essa lei, se previa que houvesse a criação de um fundo privado, e aí um fundo indenizatório, para os casos em que a gente, como diz a própria lei aqui, a gente tenha que indenizar em casos de sacrifício para controle de surtos de doenças. Então, só para a gente entender um pouco, a defesa agropecuária hoje cuida da parte de animais de produção e tem legislação em vários, né, aspectos aqui relacionados a essas três áreas que cuida, mas tratando especificamente da defesa sanitária animal, nós somos o órgão executor dos programas nacionais de sanidade animal do Ministério da Agricultura. Então, a gente cuida para simplificar aqui, né, da febre aftosa, do controle da febre aftosa, da raiva, da brucelose, tuberculose, Algesque, Newcastle, mormo, anemia infecciosa equina, são diversas doenças previstas em programas nacionais do Ministério da Agricultura e que nós executamos medidas para controle dessas doenças. Em alguns casos, existem doenças que têm previsão de sacrifício de animais positivos, exemplo da tuberculose e da brucelose, exemplo do mormo, da anemia infecciosa que acometem os equinos, né? E entre outras doenças. Outros estados já têm, há bastante tempo, instituído o Fundo de Defesa Sanitária Animal, ou Fundo de Proteção Animal, cada um chama de um nome diferente, Fundo de Desenvolvimento da Pecuária, Fundo enfim, todos esses fundos são geridos pela iniciativa privada, com participação do ente público, mas com vistas a ter recurso suficiente para, no caso de uma mitigação de risco de disseminação de uma determinada doença, você poder desenvolver ações, seja pelo sacrifício de animais positivos, seja pelo vazio sanitário em algumas propriedades ou criatórios, né? E sem prejuízo para o produtor, né, na medida em que ele paralisaria ali toda a atividade dele por conta desse risco sanitário. Um caso muito fácil da gente se lembrar é o caso da ocorrência da febre aftosa, né, o último registro da doença que a gente teve no país, já faz alguns anos, no Mato Grosso, e o que a gente vê é o seguinte, é um prejuízo absurdo para toda a economia local, estadual e agora até do país por conta das exportações. Mas, basicamente, assim, com todo o trabalho que se faz de atenção a focos, né, ao combate a focos da doença, num raio de 3, 10 e 25 quilômetros da propriedade, tem uma série de ações que têm que ser adotadas, inclusive o sacrifício de animais que tenham tido contato com os animais da área foco, seja por trânsito, seja em exposição agropecuária, o que for. Além do bloqueio do trânsito de diversas mercadorias, porque a gente pensa assim, não, então está restrito ao caso dos bovinos, no caso da febre aftosa. Não transita nada, não transita caminhão com vegetal, não transita nada. É um prejuízo muito grande. O governo federal tem um plano de erradicação da febre aftosa, eu estou usando como exemplo aqui, né?
em que a previsão, nós hoje somos livres com vacinação, o Rio de Janeiro é um estado livre com vacinação, como os demais estados, exceto Santa Catarina, que é livre da febre aftosa sem vacinação, e o governo federal, então, criou um plano de erradicação da febre aftosa. Uma das partes desse plano prevê o fortalecimento dos fundos privados nos estados da federação. Vários já têm, alguns não têm, como o Rio de Janeiro tem uma autorização para instituir, mas ele ainda não está instituído. E o Ministério da Agricultura, então, para que em 2020, 2021, o Rio de Janeiro possa retirar a vacina contra a febre aftosa dos seus plantéis de bovinos e bubalinos, a gente precisa ter, então, comprovado, dentre outras ações, que a gente tem um fundo indenizatório que, junto com outros estados, vai compor um fundo nacional de indenização para casos de suspeita ou ocorrência, atenção à doença. Doutor Paulo Henrique, desculpe lhe interromper, então, para ficar claro aqui para todos nós, esse fundo que foi criado no ano 2000, enfim, ele não atende o objetivo principal nosso, que é a promoção da defesa dos animais. É um fundo que teria uma característica indenizatória para o caso de questões sanitárias no rebanho, enfim, por exemplo, no exemplo da febre aftosa que o senhor aqui colocou. E mesmo para isso, esse fundo não foi implementado. Ele foi autorizado que o Poder Executivo criasse, mas ele não foi implementado, tá certo? Exatamente. É isso? Na verdade, assim, ele não tem só o caráter indenizatório, ele também, e conforme diz aqui a lei diz que ele pode aparelhar o Estado na obrigação da execução das suas ações de defesa sanitária animal. Então, hoje, por exemplo, a gente desenvolve trabalhos de inquéritos sorológicos para determinadas doenças. Acabamos de obter o status de livre da peste suína clássica, o Rio de Janeiro obteve, em função de um inquérito em que a gente visitou várias propriedades, coletamos sangue de muitos suínos, enviamos esse material, foi visto que a gente não tem a circulação do vírus que causa a doença aqui, e com isso a gente obteve, então, esse status. Além disso, a gente faz o controle da brucelose, por exemplo, quando a gente identifica um animal positivo, vai lá, sacrifica, anemia infecciosa equina. Isso tudo hoje acontece às custas do Estado. O Estado é quem cobre toda essa despesa com sacrifício de animais. Mas a gente não indeniza. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre tuberculose, que é uma zoonose, grave, importante. A gente deveria fazer um inquérito para tuberculose no Estado, em bovinos. Nós não temos a previsão de indenização. E aí é muito mais difícil acessar o produtor para fazer esse inquérito, com ele aceitando a nossa entrada. A gente pode entrar independente disso, mas aceitando a nossa ida à propriedade, querendo sanear o rebanho dele, se ele não tiver um retorno pelos animais positivos sacrificados. Perfeito. Então, o sacrifício é uma questão, as condições de aparelhamento, materiais necessários para o Estado executar essas ações é outra questão. Mas, de fato, não tem ainda esse fundo instituído. A gente já tem discutido com, por exemplo, o presidente da Federação da Agricultura do Rio de Janeiro, doutor Rodolfo Tavares, a possibilidade de que a iniciativa privada, através da Federação da Agricultura, reveja, com o nosso apoio, essa legislação, porque ela diz aqui que esse curso vai ser gerido pelo Estado. Na verdade, a gente tem que fazer parte desse processo, mas com o objetivo que ele tem, não somos nós que devemos cuidar diretamente disso. Perfeito. Doutor Paulo Henrique, então, eu só queria ver se, para colocar todo mundo na mesma página, se estão todos tendo, principalmente a deputada Ana Paula. Por favor, deputada. A minha dúvida é essa. Então, esse modelo que hoje nós temos não atende à necessidade do caráter privado, pelo que eu vi, indenizatório, mas com uma gestão privada. É isso? Como é que seria isso? Porque não existe só a questão indenizatória, existem outras questões que o fundo tem que tratar. Então, como é que ficaria nesse modelo as outras questões? Como eu disse, o que está aqui, apesar de ter esse, eu entendo, ter aqui um equívoco com relação à gestão desse fundo, porque a ideia é de que ele seja um fundo estadual, mas de caráter privado, como acontece nos vários outros estados da federação,
ele diz aqui que pode ser, né, para indenizar bens, blá, 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 e que ele ainda pode prover a questão da estrutura do Estado. De modernizar, aparelhar e tal. Mas nós entendemos que tem que ser feita uma revisão dessa lei, que estabeleça a criação de um fundo privado com a representatividade de todos os entes, seja da pecuária, né, de corte, seja dos criadores das associações de criadores de equinos, de aves, de suínos, né? Nós temos polos avícolas importantes no estado, São José do Vale do Rio Preto, por exemplo, temos granjas grandes aqui, que a gente já faz um trabalho de mitigação de risco de disseminação de doenças, né? Mas que dependem, no caso de ter que sacrificar um lote numa granja, de você interditar tudo, né? E de material para isso, de combustível, de contratação de pessoal qualificado para fazer esse trabalho. Paulo Henrique, aproveitando a pergunta da deputada Ana Paula Rechuan, eu acho que, enfim, está ficando claro aqui que nós temos uma questão, que é uma questão sanitária / agrícola, sim, e nós temos uma questão que é o objeto principal aqui da nossa comissão, que é a defesa e proteção do animal em geral, né? Nós estamos falando do animal doméstico, do animal silvestre, nós estamos falando de uma gama muito mais ampla de proteção aos animais. Então, pelo que o senhor colocou, essa lei aqui, da maneira como está, não atende nem à questão sanitária, porque não está, enfim, atualizada às necessidades, inclusive, da participação da iniciativa privada. Então, o que nós poderíamos fazer, e aí em parceria com o senhor, seria nós procurarmos a Comissão de Agricultura da Alerj, que certamente tem que estar envolvida nesse processo, e nós, a quatro mãos com a Comissão de Agricultura da Alerj e com o Poder Executivo Estadual e, eventualmente, com a representação da agricultura, propormos uma modificação na legislação específica para as questões sanitárias, de indenização, de abate, etc. E, por outro lado, e aí seria uma oportunidade para nós aqui, nós trabalharmos na criação de um fundo específico, e aí a gente teria que discutir isso um pouco, a proposta que a maioria dos estados está colocando, que é o Fundo de Proteção e Defesa dos Animais, aí nós estamos falando do silvestre, do animal doméstico, enfim, dos animais em geral, devesse, na maioria dos estados, ele está ligado não à Secretaria de Agricultura e Pecuária, e sim à Secretaria do Ambiente ou do Meio Ambiente, por uma maior afinidade dos temas. Então, e, obviamente, que um fundo que vai indenizar a produtores rurais pela necessidade de um abate forçado por conta de endemias, não deve se misturar, esses recursos não devem se misturar com os recursos que vão promover as políticas, enfim, de defesa e proteção dos animais. Então, acho que isso aqui... Eu acho que esse é o meu entendimento também. Aqui está tudo dentro de um bloco só, de repente foi esse um grande empecilho para esse fundo que hoje está ativo não acontecer, e que se possa fazer o que é de caráter privado, ter uma legislação própria, sim, e a outra questão, ter um fundo mais atualizado, discutindo com os conselhos, com as entidades de classe, para que ele atenda a essa outra questão. Ainda para caracterizar e reforçar, né, ratificar isso que a senhora está dizendo, esse fundo, normalmente, nos estados, ele é capitalizado a partir da própria atividade. Uhum. Então, em cada movimentação de bovino, em cada abate de bovino, ou transporte de equino, suíno, a própria abate indústria. de ave, a indústria recolhe um valor pequeno para esse fundo, mas que no volume de todo o agronegócio do Estado capitaliza o suficiente para cobrir com as obrigações previstas na legislação do fundo. Ok? Perfeito. Está claríssimo, doutor Paulo Henrique. Bom, acho que isso para nós está bastante claro. Deputada Ana Paula, temos a mesma visão. Então, vamos entrar em contato com a Comissão de Agricultura e vamos fazer depois um contato com vocês, e para nós, em conjunto com a Comissão de Agricultura, podemos trabalhar na questão específica da atualização desse fundo e, em paralelo aqui com todas as entidades presentes, trabalhar na necessidade de criação de uma legislação específica para a criação de um fundo específico para o tema da nossa comissão, da nossa reunião e de todas as entidades aqui representadas. Certo, Ana Paula? Certo. Acho que esse é o encaminhamento. Então, doutor Paulo Henrique, queria agradecer muito a sua presença, pedir que o senhor pudesse permanecer, e vamos agora abrir aqui a palavra aos membros
a todos que estão presentes na reunião. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a presença de várias entidades aqui representadas. Eu gostaria de começar com o doutor Reinaldo Veloso, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Rio de Janeiro. Por favor, doutor Reinaldo. Mais uma vez pela deferência. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo mais uma vez por essa iniciativa. E indo pela mão do Trípoli, vai muito bem. Trípoli é um amigo querido e numa luta antiga que ele vem lá de São Paulo, com vários projetos. Tivemos juntos há uns 30 dias atrás, por ocasião da discussão que tivemos lá sobre aumento das penas de maus tratos. Deve ter comentado com um amigo. Bom, parabenizando pela iniciativa, coloco mais uma vez a comissão à disposição dessa sua comissão, no que necessário for. Os colegas, quase 20 advogados lá, cada um especialista em sua área, a gente se propõe a examinar com critério, não ajudo humilde aí no que vier. E a sua ideia é brilhante, como sempre, no sentido de criar um outro fundo. Porque esse fundo que existe atualmente, longe de ser fundo de proteção à defesa dos animais, me parece mais fundo de proteção e defesa dos agropecuaristas, né, dos proprietários de gado. É mais um fundo para indenizar as perdas de É um seguro, vamos dizer assim, é um seguro, quase. Pois é, na prática é um seguro. Então a ideia é muito bem-vinda, seria no sentido de criar um fundo diferente disso. E, possível for, acolhendo até a sugestão do Pradera aqui, brilhante veterinário, no sentido de repente, vincular esse fundo até a própria Casa Civil. Pode parecer estranho, mas o fundo para atender o animal doméstico ligado a meio ambiente não vai, talvez, andar. De repente, na Casa Civil, Secretaria de Governo... Que é um órgão de coordenação do governo. Até num segundo momento se vê esse detalhe mais específico. De maneira que a ideia é muito boa, um fundo diferente desse aqui, e longe da Secretaria de Agricultura, né? Sem Estamos à dúvida. disposição. Obrigado, doutor Reinaldo. Eu acho que a linha é essa. Enfim, eu acho que chegamos aqui a uma conclusão importante e isso é interessante quando a gente entra com profundidade nos temas. Estamos tratando um tema do ano de 2000, que nem para a agricultura, que era o objetivo inicial, está funcionando. Então, está muito claro para nós a necessidade da criação da nova legislação e essa passa a ser uma meta da nossa comissão e, certamente, doutor Reinaldo, vamos contar com a sua participação e a solicitação do apoio dos nossos advogados para que a gente possa ter esse fundo o mais bem desenhado possível para que a gente garanta a sua efetividade. A nossa responsabilidade não é criar uma legislação que acabe ficando 15 ou 17 anos sem ser cumprida, mas vamos dar efetividade a ela e certamente isso vai poder ajudar muito. Muito obrigado pela participação e pela presença aqui na nossa reunião. Por favor, eu queria passar a palavra ao doutor Hélio Pradera, médico veterinário, SUBEM. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar em nome da SUBEM, em nome da subsecretária Suzane Riso, a sua iniciativa e, desde já, colocar a subsecretaria sempre ao dispor, sempre que for preciso. E nós vimos, a partir da proposta do secretário, que não contempla os animais domésticos, e sim, como disse o doutor Reinaldo Veloso, contempla mais os agropecuaristas. E nós temos esse fundo, se fosse desvinculado, separado do meio ambiente, seria muito mais interessante em função de que nós temos um problema seríssimo hoje, aliás, dois problemas seríssimos no centro urbano, qual sejam a proliferação, quer dizer, a procriação, não vamos nem dizer proliferação, que é uma palavra que fica pesada, mas a procriação excessiva de felinos, que é um problema seríssimo, inclusive, de saúde pública, haja vista a esporotricose, que está tendo um grande avanço no município do Rio de Janeiro, e também o problema dos micos, os saguis, que é uma procriação muito grande. Então, uma proposta dentro obviamente, a esterilização maciça de animais, que nós já vemos fazendo através da nossa subsecretaria, mas que não consegue, obviamente, abranger um grande número, principalmente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e a proposta de fazer não seria bem a esterilização, mas seria a vasectomia de saguis. Isso também a Secretaria estava proposta, já está disposta a fazer, já tem uma proposta com relação a isso, de fazer a vasectomia dos saguis, porque a esterilização vai tirar o domínio daquelas famílias de saguis ali, e a vasectomia não. Então, de repente, se nós tivéssemos um fundo
voltado para isso. E uma outra coisa também que nós visualizamos ao longo desse tempo todo que estamos dentro da secretaria, e agora subsecretaria, também seria a necessidade de se criar uma delegacia específica para a proteção animal. Hoje nós dependemos da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, com o Rafael, com o Bruno, pessoas da melhor qualidade que estão sempre prontas a nos atender, mas que não somente nos atendem no sentido da proteção animal. Eles têm outras coisas a atender também que ligam ao meio ambiente. Então, uma proposta também que nós temos, não sei se seria viável agora nesse fórum, mas seria de criação de uma delegacia de proteção animal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Hélio. Queria registrar a presença do deputado Paulo Ramos, membro dessa comissão. Obrigado pela presença, deputado. Dando sequência à nossa reunião, queria passar a palavra para o doutor Daniel Marques, coordenador dos Direitos dos Animais de Niterói. Por favor. Passar o microfone aqui para ele, por favor. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os deputados na pessoa do presidente dessa importante comissão. Dizer que para a gente é realmente importante que ela exista. Eu digo como militante, ativista, ex-vereador e agora coordenador da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais, recém-lançada em Niterói, em março do presente ano. E queria ir na linha de raciocínio do amigo do Reinaldo, e acho que é importante que a gente tenha, na origem dessas legislações, e na minuta, uma boa definição. Concordo, a gente tem um FECAM, que é um fundo estadual, que pode cuidar bem da parte silvestre, e o fundo que a gente acaba debatendo aqui nesse momento é um fundo que tem um viés realmente do agronegócio, não é o caminho, não é a ideia. E o que nos falta, de fato, é não só ter o fundo para a proteção dos direitos dos animais, mas garantir a origem da receita, porque o que a gente vê nos municípios e nos estados são fundos sem receitas de origem, e a gente acaba tendo fundo zerados, né? Era o caso dos fundos, por exemplo, da nossa cidade. Então, garantir a origem de como essa receita vai entrar é muito importante, mas eu queria hoje fazer uma fala no sentido também já da execução de política pública, que eu acho que a legislação tem que ter. E aí talvez seja nesse estatuto, lá em Niterói, eu e o Marcelo, que é o diretor da Proteção Animal, da Secretaria de Meio Ambiente, trabalha hoje comigo na coordenadoria. A gente criou lá uma lei que ficou conhecida popularmente como a Lei de Proteção Animal, e lá a gente elenca a maioria desses dos fatores importantes para a proteção, e no dia a dia no município talvez seja até mais fácil a gente estar vendo o que acontece. E nessa linha de raciocínio, o que falta, e aí eu quero concordar muito com o veterinário que acabou de colocar aqui a sua fala, é o controle populacional do animal de rua. E isso tem que ter previsão legal através de alguns formatos que a gente vê dando certo há muito tempo, como a Inglaterra faz, a Holanda faz, e aqui eu tive o prazer de participar de um seminário onde a Aparecida fez uma fala importante sobre o formato sede. Eu acho que isso tem que estar, Aparecida e demais colegas, institucionalizado enquanto legislação. A gente está fazendo isso em Niterói. O formato sede é esse de capturar, esterilizar o animal e devolvê-lo. E aí, com o debate que tem que ser feito com quem conhece, eu sou advogado, meu mestrado é gestão ambiental, não sou veterinário, mas se vai capturar, esterilizar, vai vacinar no mesmo tempo, vai vermifugar, quanto tempo tem que fazer isso? Se nesse lapso temporal a colônia vai se criar o tal efeito vácuo? Eu acho que a gente tem que afinar isso. Eu acho que essa comissão é um fórum muito importante para fortalecer esse debate, mas que, aonde deu certo no mundo, e a gente vê, estuda e gosta da causa, começou controlando a população de animal de rua. Afinal, esses são os verdadeiros necessitados de uma política, são os que sofrem no dia a dia, são atropelados, transmitem doença, entre eles e para as pessoas, né, as famosas zoonoses. Eu queria deixar essa fala aqui na minha primeira participação na comissão, de que a gente precisa institucionalizar a captura, esterilização e devolução segura desses animais. É um trabalho muito menor para o nosso querido Marcelo na Suípa. Queria deixar também um recado, muita atenção em relação à questão de abrigos, que foi colocada aqui.
acho perigosíssimo, tem que ser muito bem debatido. A gente não tem uma boa experiência, no geral, no Brasil e no mundo, em relação ao abrigo de animal. A gente precisa trabalhar nos que estão na rua, controlar, dar uma qualidade, diminuir essa população ao longo do tempo. Era o primeiro recado que eu queria deixar, que eu julgo mais importante nesse momento, e que o fundo seja um fundo, sim, ligado à Secretaria Executiva, à Secretaria de Governo. Parece que a SUBEM agora está ligada à Casa Civil, né? Então, talvez seria o órgão que tem mais conhecimento e faria a execução dessa despesa da melhor forma possível. Obrigado, não quero me estender, estou à disposição, enquanto coordenadoria, e o nosso grupo todo, né, Marcelo, para ajudar a construir o que a gente sempre sonhou, e que bom que está acontecendo. Obrigado e vamos em frente. Obrigado, Daniel. Olha, eu queria aproveitar para, primeiro, agradecer a sua presença, parabenizar o município de Niterói por ter implantado essa estrutura tão importante. Niterói, que é um município exemplo, não só para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, em termos de políticas públicas implementadas com sucesso, e desejar todo sucesso nessa responsabilidade que você tem e, obviamente, precisando dessa parceria e convidando desde já para que você se torne aqui um membro permanente aqui da nossa comissão, nos ajudando na montagem dessas políticas que vão orientar o Estado, mas que tem uma visão de aplicabilidade do município, a mesma coisa dos representantes do município do Rio de Janeiro. Essa parceria, essa integração vai ser muito importante para que a gente possa efetivamente ter políticas públicas e ter um marco legal, efetivo e aplicável, não apenas no que compete ao Estado, mas também aos municípios que, na verdade, são aqueles que estão mais próximos e aqueles que vão ter uma efetividade maior na execução e na condução de qualquer tipo de política que nós venhamos aqui a implementar através do marco legal que a gente espera colocar nessa comissão. Muito obrigado, Daniel. Queria passar a palavra para o Júlio Dornelles Goulart, advogado da SUIPA, e agradecer a presença também de todos os representantes da SUIPA, do Marcelo, que está aqui presente. Muito obrigado. Doutor Júlio Dornelles Goulart. Bom dia. Bom dia. Satisfação estar aqui. O seu pai era gaúcho, não? Não, na verdade, eu sou um Osório que veio de Portugal direto para o Rio, mas a minha sogra, essas coisas da vida, era parente de gaúcho dos Osórios do Rio Grande do Sul. Isso, eu conheci. Então, o meu filho é, mas eu não sou. Conheci um Osório pedetista, pensei em ter conhecido seu pai. Mas me desculpe. Mas votei no senhor para prefeito. Muito obrigado. Tá? E vim aqui porque eu percebi a boa intenção do projeto na questão da relação do trato com os animais. Fiquei muito feliz de ver a presença aqui do deputado Paulo Ramos, que é o deputado que mais leis fez em favor dos animais, e sempre escutando as situações que são levadas até ele com maior atenção, faz leis e projetos e aprova, que é fundamental, né? Nesse primeiro momento, está sendo debatido só essa questão do fundo, não é isso? Do fundo e a primeira discussão sobre o estatuto. Na verdade, o objetivo, até para o deputado Paulo Ramos, que é o nosso decano aqui presente e orientador, nós combinamos aqui com os membros da comissão fazer essa primeira reunião, que é uma primeira audiência pública, com o objetivo de avaliar e começar a discutir o Estatuto de Proteção e Defesa dos Animais do Estado do Rio de Janeiro, que é uma legislação antiga de 2002 que precisa ser reformada e ampliada. E também discutir o fundo, que já ficou claro para nós que o fundo existente, que nem foi implementado ainda, é um fundo que deve ser um outro fundo que não o nosso, mas o que nós queremos aqui, e a sua participação certamente vai ser muito importante, é na análise do marco legal da proteção e defesa dos animais no Estado e caminhos para que a gente possa atualizá-lo às necessidades de hoje. Certo. Então, dentro da boa intenção, primeiro essa questão do fundo, a gente percebe, os colegas que falaram aí definiram bem, a proteção não é do animal, né? É a proteção do explorador dos animais, né? Então, eu sei que é meio viagem aqui, mas a gente não está não tem nada a ver uma coisa com questionando o paradigma, né, do consumo da carne, né? Que doenças e muitas coisas que não eram para acontecer. Morre um boi por segundo e a gente paga com a nossa saúde, né? A questão de saúde pública é essa, na verdade. Então, mas aqui não é o objeto disso, questionar isso. Infelizmente, eu acho até que seria interessante levar essa questão para as escolas, né? Mas eu sei que tem muito preconceito. Nesse momento, então, eu acho que eu vou fazer um apanhado geral, serei breve, não vou alugar os senhores, mas eu dei uma lida no projeto, entendi que é uma compilação
de leis antigas, uma melhorada com o que já existe em São Paulo, da família Trípoli, que é outra referência na questão da proteção dos animais. Mas eu não sei se o deputado Trípoli faria esse mesmo projeto, que a lei é de 2005. Eu acho que hoje, pelo que eu conheço dele, talvez não fosse exatamente assim. Não, certamente esse de 2005 Certamente já não. precisaria ter uma versão 2.0 dela. Exatamente. Então, eu comentando com os colegas, eu dei uma lida, confesso que eu não me aprofundei, tá, por falta de tempo, mas o que eu vi ali é mais do mesmo, e regulamentando coisas que já existem em leis federais, né? Então, agora, recentemente, o governador Alckmin vetou a lei que proibia testes em animais para cosméticos. Eu não vi o motivo, a justificativa do veto, mas certamente deve ser alguma questão de competência, né? Então, eu vi que esse projeto tem muita situação que repete coisas que já existem e que tem vícios formais ali na questão da competência legislativa. Tá? Meus comentários aqui são críticas construtivas, tá? Por favor. Não, e veja bem, essa questão é apenas uma referência para um trabalho que nós vamos fazer, nós estamos aqui exatamente para isso. Certo. Nós estamos aqui com uma página aberta. Então, por exemplo, me chamou a atenção a falta de referência da Lei 4808, do deputado Paulo Ramos, que é a nossa Bíblia aqui, na questão dos animais, pelo menos os domésticos, né? Inclusive, há um conflito, por exemplo, no artigo 2º, quando fala abandono, são atitudes contrárias, tal. Aqui no inciso 7º, diz exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados por responsáveis. Quer dizer que, se tiver com responsável, pode, mas a Lei 4808 já proíbe essa venda, né? E é uma coisa muito importante, a gente já atua lá no Núcleo de Prática Jurídica da faixa, nesse sentido de coibir essa venda, que são aquelas fábricas de filhotes, né, que o cara vende e fica lá na rua. Então, com essa lei do deputado Paulo Ramos, a gente consegue atuar. Perfeito. Tá? E essa lei aqui já diz uma coisa diferente, né? Você está com qual documento na mão? Com um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Bruno Dauari? Sim, é esse. Tá, perfeito. Só para fazer um esclarecimento a você e a todos os demais, nós aqui, enfim, o deputado Bruno Dauari apresentou esse projeto de lei em 2015, o projeto de lei está tramitando, enfim, nós estamos aqui discutindo sobre esse tema, um dos projetos na casa é esse aqui, temos a lei existente, temos a lei do triplo, então é importantíssimo essas suas observações e, evidentemente, que nós aqui, deputados e o deputado Paulo Ramos, vamos fazer, enfim, depois dessa reunião, uma avaliação para a gente poder seguir adiante. Eu agradeço muito os seus comentários. Poderia fazê-lo por escrito, Perfeito, oportunamente, para facilitar. Eu vi aqui também que aí a questão do bem-estarismo, né? Eu vou engrossar aqui no exemplo para facilitar a compreensão. Imagina a gente propor uma lei para regulamentar o estupro. Olha, o estupro tem que ser com camisinha, não pode ter soco, enfim. Estupro, mas não mata. Pois é, a gente está defendendo uma possível vítima de estupro ou você está regulamentando o estupro? Então, muitas práticas aqui, na verdade, elas estão regulamentando a exploração. Ok, pode estuprar, mas desde que assim, assado e tal. Então, por exemplo, a questão do transporte, por tantas horas, não sei o quê. Enfim, não se discute, o foco aqui é bem-estarista. A gente não está discutindo o uso do animal, mas sim como que nós vamos usá-lo. Tá? Eu sei que a gente tem que avançar muito nisso, vou fazer minhas sugestões por escrito para não tomar o tempo do senhor. Perfeito. Tá? A questão, que eu já falei, que repete, fauna exótica, importação, licença, isso aí já existe legislação, a vivissecção também, a questão do abate. A vivissecção, eu acho que era um assunto que não era para mexer agora. Tem um projeto de lei do Randolfo Rodrigues querendo proibir a vivissecção em animais para fins de cosméticos. Eu acho que isso é importante, que apesar de abolicionista pontual, vai proteger só essa situação. Mas aqui a gente já está regulamentando, e acho que há esse vício de competência também. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou preparar algo mais caprichado, embasado, no intuito de ajudar, porque eu vi que a intenção é das melhores,
Tá? E eu só queria deixar um ponto. O que é realmente importante para a gente dar sequência a tudo isso? É você que estava no projeto do deputado Paulo Ramos, que foi vetado. Isso há quanto tempo? Essa lei 4808 é de quando mesmo? 2004, não é isso? 2006? Nossa, já se falava nessa época, o deputado Paulo Ramos, da microchipagem. Então, como é que você vai controlar maus tratos, sem você vincular aquele animal a uma pessoa, né, a um responsável? Então, a microchipagem é algo que eu não vejo ninguém falando, mas isso é fundamental. Fundamental, porque senão o resto todo vira letra morta. Não adianta, se você não conseguir atrelar aquele animal a um responsável, tudo fica perdido. Abandonou. A quem é? Não é meu. Como é que fica? Lá na Suípa recebem vários animais abandonados. Como é que você prova que aquele animal é daquela pessoa? Então, microchipagem é fundamental e não está aqui nessa lei. Tá bom? Mas, de resto, parabenizo pela iniciativa e estou aqui disponível para prestar minha colaboração no que puder ser útil. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Queria passar a palavra agora para Maria Aparecida Negreiros, 8 vidas. Lembrando, gente, que são 5:11, nós temos a badalada aí para a nossa reunião do Colégio de Líderes, passar para Maria Aparecida, encerrada Maria Aparecida, vou passar a palavra aos deputados para que eles possam se manifestar e a gente encaminhar, enfim, as conclusões aqui da nossa reunião e definir os próximos passos. Por favor, Maria Aparecida. Bem, bom dia a todos. Parabéns, Júlio, pelo que você disse. E eu só vou complementar algumas coisas que já foram ditas em relação aos gatos. A 8 Vidas é uma ONG que trabalha efetivamente, a gente já é considerado como utilidade pública no trabalho que a gente faz de controle populacional de gatos, animais que vivem em estado de abandono. E o que acontece? A gente trabalha muito com o método SED, eu faço várias palestras, que é o capturar, esterilizar e devolver. Sabemos que abrigos, né, já estão superlotados e não dão conta de assumir e pegar toda essa população felina. Tem a questão da esporotricose, que é uma questão muito séria, mas eu trago aqui uma nova semente nesse palco de controle populacional de felinos. Muitos dos animais que vivem na rua, muitos gatos, eles não se deixam pegar. Então, para você pegar esse gato e fazer com que esse gato chegue a uma clínica veterinária para que ele seja castrado, esterilizado e não mais procriar, né, conter essa população de animais de rua, é uma metodologia bastante específica. E a gente tem muito poucas pessoas que sabem capturar e fazer o manejo correto com os gatos. E, nesse cenário, está acontecendo o seguinte: isso vem acontecendo, vem sendo noticiado aos poucos em estados diferentes do Brasil sobre a contratação de detetizadoras para pegar os gatos. Tá? Isso saiu uma matéria na ANDA, nesse final de semana, e a gente entende o projeto Felinos, eu até fiz um material sobre isso, né? A gente disponibiliza no nosso endereço, e explicando o que é, por que não dá certo você ficar retirando o gato. O gato é territorialista, castrado, ele defende o território. O efeito vácuo é justamente, você tirou o gato, o da redondeza entra e ocupa rapidamente esse espaço. Tá? Então, eu faço a pergunta, o que detetizadoras tem a ver com essa história? Então, é importante, sim, a gente também começar a discutir, né, e regulamentar essa questão, porque senão a gente não avança no controle populacional de animais que vivem em situação de abandono e na rua. Tá? É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, Maria Aparecida. Bom, queria passar aqui agora a palavra aos deputados que estão presentes, começando pela vice-presidente da nossa comissão, a deputada Ana Paula Rechuan. Por favor, Ana Paula. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, Osório. Mas eu acho que o que nós estamos vendo aqui é que algumas legislações foram criadas, mas muitas delas não implementadas. E a questão da defesa dos animais, a gente ainda tem muito que avançar. Né? Então, ficou claro aqui que existe um grande desafio, que é o controle populacional, e que isso precisa ser implementado junto aos municípios.
eu acho que essa discussão não tem que parar aqui. Eu acho que nós temos que construir um novo estatuto, mas, antes de tudo, mobilizar os municípios para que isso realmente aconteça lá na ponta, porque o dia a dia do controle populacional, ele passa dos muros do Estado e chega nos municípios. Eu acho que esse é o grande problema, para que nós possamos atender aquele animal que hoje é o que mais depende dessa estrutura, institucionalizar isso. A questão da chipagem é essencial, porque acaba que ele não tem dono e cai... esse animal não chipado, você não sabe de quem ele acaba caindo nas costas do Estado. A questão dos fundos, qualquer fundo, seja de saúde, os fundos são sempre um problema dentro do nosso Estado, do nosso país, né? Eles precisam ser realmente colocados em ação, mas, como foi dito pelo representante de Niterói, tem que se estabelecer de onde virá esse recurso. Eu acho que essa casa tem um papel importante nisso, Carlos. É algo que nós temos condições de avançar, para que esses fundos tenham um recurso e que esse recurso seja destinado realmente às políticas públicas que possam preservar a vida desses animais e tornar, realmente modificar. Então, acho que a gente tem muito trabalho, né? O que eu vi aqui, que o trabalho é intenso, acho que é só o início de uma discussão, mas a gente ainda tem muito o que aperfeiçoar dentro das leis. Queria parabenizar o deputado Paulo Ramos, porque, como foi dito, há muitos anos atrás, ele já tinha uma visão à frente do tempo, porque a visão que nós temos, principalmente eu que sou do interior, ainda é muito retrógrada com relação aos cuidados com os animais. Então, a gente parabeniza o que já foi implementado, que nós possamos juntar todas essas boas ações para que elas realmente possam acontecer. Parabenizar Niterói, que vem avançando, e que a gente possa realmente, Carlos, fazer a coisa acontecer. Eu acho que temos que montar uma agenda para que isso aconteça dentro de um tempo e realmente se transforme em lei e possa acontecer. Então, parabéns, nós estamos aqui para trabalhar e para que nós possamos sair daqui com uma próxima agenda para que avançamos nessas duas questões. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula Rechuan. Deputado Paulo Ramos, eu recebi aqui uma solicitação de uma breve participação do Marcelo da Suípa. Marcelo, queria pedir que você fizesse a palavra e depois o Marcelo de Niterói queria fazer um convite aos membros da comissão. Por favor, se puder passar o microfone ali para o Marcelo da Suípa fazer a sua intervenção, e aí nós vamos ao deputado Paulo Ramos e fazemos um encerramento para que possamos atender o Colégio de Líderes marcado extemporaneamente hoje às 11 horas da manhã. Por favor, Marcelo, presidente da Suípa. Bom, obrigado aí por aceitar minha palavra aí e bom dia a todos. Eu queria fazer uma observaçãozinha rápida sobre o trabalho da Suípa. A Suípa, sim, ela faz o trabalho também de controle, de capturar, esterilizar e devolver ao local, dito com a Petrobras, dito com a Marinha, né, que ali debaixo da ponte em Niterói, com alguns presídios, certo? Pois muito bem, quando se fala de verbas, né, e estamos falando de controle, isso eu vejo meio pelo futuro. E o que eu faço hoje com os animais de hoje? Porque a Suípa, hoje, sim, é um abrigo superlotado, não porque queremos, e sim porque talvez a sociedade não tenha uma outra opção a não ser chegar na Suípa e entregar o animal. O que eu faço com o animal, vou citar 2 casos, que um aconteceu ontem, e isso hoje, antes de vir para cá. Ontem, quiseram abandonar uma fêmea com 2 filhotes, e explicamos para ele toda a situação da Suípa. Tá bom, aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e jogou no rio. E aí um rapaz que trabalha lá, mais ou menos um rapaz de rua, nos informou, fomos lá e resgatamos. Hoje, de novo, uma senhora deixou o animal solto, nem não amarrou, na rua, que era para a Suípa, o animal foi atravessar a rua e um carro pegou. Felizmente, só deu um talozinho aqui na cabeça. E a Suípa põe para dentro. Então, eu só quero deixar claro que, às vezes, eu recebo críticas da Suípa,
população, que isso é um absurdo. Gente, não somos nós que queremos. Agora, eu entro na questão do bem-estar. O que eu faço com aquele animal? O que eu faço com aquele rapaz que não tem dinheiro e chega com o animal, com o ossinho para fora, uma fratura exposta? Eu dou as costas? Eu tenho que botar para dentro. E aí eu peço ao senhor que não sei qual a palavra, dê um jeito de arrumar, sim, verbas a essas ONGs que cuidam. Porque hoje eu tenho exatamente 4.764 animais. E aí? É porque eu quero ter esses animais? É porque a sociedade vai lá e entrega para a gente. E eu vou dizer, não vou receber seu animal doente, seu animal atropelado, eu vou receber, eu tenho que receber. Porque esse é um trabalho da SUIPA. É só para esclarecer um pouco que hoje é uma nova SUIPA, é um novo pensamento. Só que eu já herdei com quase 5.000 animais. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela sua intervenção. Por favor, Marcelo de Niterói, o microfone ali, por favor, Júlio, para que a gente possa ter essa notícia, e imediatamente ao deputado Paulo Ramos. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa, deputado. Rapidamente, parabéns ao Marcelo. Eu fui voluntário da SUIPA na época da Bebel, sei como é que é aquilo, nós já conhecemos já há um tempo. A doutora também foi advogada em alguns casos junto comigo. Enfim, eu queria parabenizar a fala do doutor, que eu esqueci o nome aqui, de Júlio, sobre a microchipagem. Nós já tivemos juntos já algumas vezes. Niterói hoje já faz o serviço de microchipagem, com todos os animais são adotados pela prefeitura. E outra coisa muito importante, que não foi dita aqui, é a questão da educação. É o primordial de um projeto de proteção animal. Hoje, Niterói tem um projeto, Essa Escola é o Bicho, que eu tenho o prazer de coordenar esse projeto. Já são 10.000 cartilhas distribuídas em todas as escolas municipais. Quem é de Niterói conhece o projeto, é um projeto empolgante, deputado. Então, nós precisamos dar atenção para a educação também. É uma questão primordial, porque eu acho que se nós fôssemos criados de um jeito, hoje não teria tanto abandono de animais. Entendeu? Há 20 anos atrás, quando eu estava no primário, eu aprendi que tinha que tirar o pau no gato para ele morrer. Todo mundo sabe disso. Hoje, nas escolas, eu mudei essa iniciativa, essa musiquinha. Então, a gente está fazendo isso em Niterói. É um trabalho brilhante. O Daniel, como secretário, na época de meio ambiente, eu, como diretor, estou até hoje. Com isso, a gente decidiu ter uma necessidade de criar um seminário, que é o convite. A gente vai criar um seminário estadual de proteção animal, onde a gente vai convidar todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e algumas pessoas, a OAB, na presença do doutor Reinaldo, que é um amigo também de longas datas. O deputado está convidado. A gente quer que a comissão nos ajude também a traçar esse seminário. Vai ser no mês de setembro, serão 2 dias. Porque não adianta Niterói arrumar a casa se a gente tem uns vizinhos que não arrumam a casa deles. Entendeu? Então, nós queremos que todo mundo tenha, pelo menos, comece a fomentar a proteção animal, a educação, a castração, a adoção, que Niterói hoje também tem um programa de adoção muito bonito, que é o Adotar é o Bicho, que são 5 anos de projeto. Enfim, eu vou delongar muito aqui, porque eu sou palestrante, então vou ficar até amanhã falando. Então, convido todo mundo a participar do nosso seminário em setembro, e parabéns mais uma vez ao deputado. E tendo a informação da data, a gente circula com os e-mails que nós recebemos de todo mundo para que todos sejam combinados. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Paulo Ramos. Bom, cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa e dizer que existe uma luta, acho que já foi divulgado no início, para transformar essa comissão especial em comissão permanente, para que o tema possa ter um foco também continuado na Assembleia Legislativa. Vou dar algumas pequenas notícias. Primeiro, o veto que está aí para ser votado na questão dos cosméticos. Depois daquele episódio em São Paulo que sensibilizou muita gente, as pessoas invadindo aquele centro de pesquisa para libertar os bichos, né? Aquilo foi uma cena que ainda está marcada na memória de muita gente. O governador Pezão vetou o projeto com um argumento ligado à geração de empregos. Quer dizer, não foi nem vício de iniciativa, uma fundamentação completamente estapafúrdia. E eu acredito que o veto vai ser derrubado. Aproveitar aqui a presença de todos, na medida da força política que cada um possa acumular, para nos ajudar. Deputado Osório, aqui com essa comissão também, tenho certeza absoluta, com a deputada Ana Paula Rechuan, para que nós possamos derrubar o veto. Acredito nisso.
Segundo, tem uma outra iniciativa em tramitação, que é a criação do Conselho Estadual de Proteção Animal, que seria também um outro instrumento de modo a fortalecer essa luta, que não é simples. Se as pessoas não estão sendo cuidadas, imagina os demais seres, né? Então, é muito difícil. Existe uma iniciativa que eu queria deixar como sugestão, que é a criação de estruturas mínimas nos municípios. Como é que nós poderíamos... Niterói está acumulando essa experiência, mas qual seria a estrutura mínima de que cada um município deveria dispor para a atenção à proteção animal? Isto não tentei por emenda constitucional, mas é muito difícil. Mas eu acredito que seja uma sugestão a ser admitida aqui pela comissão e depois formulada. Segundo, dizer, muitas vezes, diz assim, de boas intenções, o inferno está cheio. Por vezes, criar um estatuto, recuperando leis já existentes, pode significar o início da mesma luta. As leis já existentes, elas devem ser cumpridas e não reeditadas através de qualquer outro mecanismo. Se é uma luta para conseguir, e é o nosso papel aqui é participar dos esforços da sociedade e, em última análise, contribuir também com iniciativas legislativas. Organizar um estatuto com leis já existentes significa dizer que aquelas leis não têm validade. É reiniciar um processo legislativo com realizações legislativas já consumadas. E se houver uma resistência em relação ao estatuto? O estatuto, ao ser apresentado, vai revogar as leis anteriores? Porque teria que revogar, para que se transforme numa nova lei. Então, me parece que deva haver um cuidado de modo a não reproduzir. E se há o veto? E se há uma conjugação para... E se veta em parte, só não veta os dispositivos que revogam as leis anteriores? Como é que nós entraremos? Não é porque eu sou autor de várias leis, não. Mas eu queria ver também se a comissão possa fazer um levantamento das leis existentes, de modo a que possamos, num encontro, porque muitas vezes, mesmo os lutadores sociais, eles não tomam conhecimento da existência das leis. Às vezes recebemos reivindicações a respeito de iniciativas já realizadas por vários parlamentares, e as pessoas não têm conhecimento. Mas não são só as pessoas. As instituições não têm conhecimento, veja bem. Eu tenho uma iniciativa aqui, um projeto, para que a Assembleia Legislativa, depois de aprovada uma lei, encaminhe a lei, sabe para onde? Para a Procuradoria-Geral do Estado, para o Ministério Público, que nem essas instituições tomam conhecimento da existência das leis aprovadas aqui. E aí, dizem assim, as instituições estão funcionando mal. Porque se uma instituição, como a Procuradoria-Geral do Estado, ou o Ministério Público, ou a magistratura, não tem conhecimento da existência das leis, como é que elas se manifestam? Como é que um juiz julga? Como é que um promotor se manifesta num processo? Como é que a Procuradoria opina? Então, para encaminhar as leis para que essas instituições também conheçam. Se essas não têm, imagina um cidadão comum que está lá na luta pela proteção animal. É sempre muito difícil. Então, faço essas considerações para concluir dizendo o seguinte: a chipagem está em tramitação. Já está aí em condições de ser colocada na ordem do dia para a votação. Fica também para que a gente possa esforçar. E, por último, fazer uma homenagem à Bebel da Suípa, que não acredito que possa haver qualquer luta em defesa ou pela proteção animal em que a Bebel não esteja presente. E quero sugerir à comissão, primeiro, uma visita à Suípa. Vamos fazer uma visita à Suípa, e sugiro também a todos aqueles que, por vezes, divergem
da situação da Suípa, que possamos ter uma visita coletiva, não só dos parlamentares, como também desse conjunto aqui presente. Porque é assim, chegar lá na Suípa é compreender a dimensão daquilo e as dificuldades. E as dificuldades. Porque muita gente pensa até que a Suípa é um órgão público. A Suípa ficou tão caracterizada como órgão público. A Suípa. E é por isso que jogam lá, jogam no quintal. Jogam. De qualquer maneira, deputado Osório, eu encerro dizendo o seguinte: é uma iniciativa importantíssima e que nós precisamos prestigiar, mas precisamos, no ambiente da proteção animal, dos lutadores sociais, fazer uma aproximação muito grande, muito grande, porque é muito difícil, mas só com a luta coletiva vai ser possível avançar na construção de políticas públicas que protejam, né, os seres que são mais humanos do que aqueles que se dizem humanos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Ramos. Parabéns. Senhores e senhoras, com a intervenção dos deputados, eu queria fazer o encaminhamento do término da nossa reunião. Então, chegamos aqui a algumas conclusões para dividir aqui com todos os presentes, com os deputados aqui presentes. A questão do fundo, encaminhamos um trabalho, divisão completa do fundo existente com a criação de um novo fundo específico e o apoio, enfim, junto com a Secretaria de Agricultura, para que ela possa, enfim, reformar o seu projeto. E nós vamos agora, no âmbito da comissão, com o apoio de todos, trabalhar na criação do nosso fundo, tendo especial atenção à questão da origem das receitas, de modo que a gente possa ter um fundo efetivo, com gerenciamento efetivo e também ligado a uma entidade governamental que possa, eu concordo com o encaminhamento e as sugestões feitas, talvez seja mais interessante nós estarmos com o fundo ligado aos órgãos de coordenação do governo do que uma secretaria específica, pois podem haver, inclusive, algumas incompatibilidades com relação à visão e à própria destinação dos recursos. E, obviamente, a gente trabalhar para que isso tenha a representação da sociedade também na gestão do fundo, que esse fundo tenha absoluta transparência e participação da sociedade. Com relação ao estatuto, acho que o deputado Paulo Ramos colocou com muita felicidade a questão de nós não estarmos criando uma nova legislação apenas para validar a legislação existente, para que a gente possa reforçar a legislação existente e avançar em cima dela onde for viável e possível, enfim, e vamos contar com a participação de vocês todos, principalmente o apoio da OAB, apoio seu, Júlio, para que a gente possa ser efetivo. Hoje tem tramitando um projeto, mas a nossa ideia é falar com o próprio autor do projeto que nós possamos criar alguma coisa com a participação geral da comissão e, obviamente, do próprio autor original do projeto. E queria também dizer que, para nós, está muito claro que nós temos uma missão muito importante, como disse o deputado Paulo Ramos, que vai estar validada pelo trabalho e o resultado que nós obtivemos, é que essa comissão, ao final da sua realização dos seus trabalhos, ela possa vir a ser permanente com a participação de todos nós aqui, da maneira que a gente possa ter uma entidade permanente dentro da LERJ, como comissão permanente, cuidando de um tema tão importante, o que não conseguimos até hoje, uma luta muito antiga do deputado Paulo Ramos. Então, agradecer a presença de todos, nós vamos estar em contato com os senhores, vamos poder receber as informações. Júlio, por favor, mande para nós, Reinaldo, vamos trabalhar em conjunto, de modo que nós voltaremos a ter uma nova reunião mais adiante para tratar da evolução desse processo, aí já com base em proposta concreta, que mandaremos com antecedência para validar aqui. Uma vez validada, damos seguimento no trato legislativo com os deputados da comissão e a participação dos demais. Com relação a... Eu queria pedir a permissão e a autorização e aprovação dos deputados presentes para aprovar a proposta do deputado Paulo Ramos de nós fazermos uma visita oficial da comissão à Suípa, e queria também incluir um pedido de uma visita oficial à Fazenda Modelo, já foi até, inclusive, oferecido. Então, queria pedir a aprovação, deputado Paulo Ramos, deputada Ana Paula. Então, estamos aprovados essas duas visitas, e queria também solicitar a aprovação da reunião, de uma marcação da nossa próxima reunião para o dia 29,
aqui mesmo nessa sala, às 11 horas da manhã, e tem, na última reunião, os temas abrigos. Podemos tratar do tema da Fazenda Modelo, que é um tema que tem muita solicitação de tratar, e a própria Suípa também tem a oportunidade de fazer uma explanação para que a gente possa auxiliar a Suípa, enfim, no seu trabalho. E, antes dessa reunião, vamos tentar agendar a visita às duas entidades, de modo que a gente já chegue à audiência pública com conhecimento de causa, acompanhados daqueles que se interessam pelo tema. Aprovado? Aprovado. Deputado Paulo Ramos. Então, com essas aprovações, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e convocando a próxima reunião, dia 29, 11 horas da manhã, nessa sala aqui. Muito obrigado. 11 horas da manhã, dia 29. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.